Eu estou aqui com o Dr. Geraldo Caldeira, que é médico e psicanalista, ex-presidente da Associação Médica de Minas Gerais, professor de pós-graduação da psicologia da UFMG. Dr. Geraldo veio às Inspirações para poder nos falar aqui no projeto Educação Mais Saúde, na Escola do Legislativo, sobre felicidade. Dr. Geraldo, do alto dos seus 80 anos, recém-completados, né? Recém-completados, exatamente. Felicidade é possível? Olha, felicidade é possível, mas está cada vez mais difícil. Porque o que se confunde muito é o estar feliz com felicidade. São coisas, não são opostas, mas são bem diferentes. Você pode estar feliz agora, muito feliz, mas daí a uma hora você pode estar bastante infeliz. Você pode estar muito triste, muito depressivo e a uma hora atrás você estava muito feliz. Felicidade é um estado permanente de bem-estar, de uma sensação de leveza interior, de pureza da alma, que isso é conseguido através do desempenho das virtudes. E hoje em dia isso está cada vez mais distante do ser humano, uma ética que está desaparecendo, moral desaparecendo, então a felicidade está cada vez mais difícil, o estado de felicidade. Mas o estar feliz, por outro lado, está cada vez mais fácil, porque a quantidade de ofertas para o sujeito se sentir feliz hoje no mundo, em todas as áreas que você pensar, está grande demais. Mas, no entretanto, você vê que há um contrassenso, até um certo paradoxo. O ser humano, e você, inclusive, da psiquiatria, sabe melhor do que eu, a depressão continua sendo a síndrome das mais frequentes do mundo, pelo menos no mundo ocidental. Por que está tanta gente deprimida se as condições de ser feliz estão aumentando progressivamente? Porque não tem felicidade. Tem tristeza, tem dor, tem sofrimento. Então eu acho muito interessante esse tema que você pediu para eu falar, porque é como se fosse um alerta aqui para se pensar na construção da felicidade. É uma construção possível, mas tem que se pensar nela e a toda hora trabalhar para construir. Não sentir-se feliz, que é diferente. Sim. Qual que é a fórmula? A fórmula, eu vou seguir a fórmula que eu sigo, que é aristotélica. É você cada vez mais trabalhar na construção das virtudes. Ele coloca as virtudes fundamentais, entre as quais a justiça, a ética, a magnanimidade, o altruísmo, a amizade, como virtudes que você tem que ir atrás desde cedo, desde pequeno, desde criança, aprender e ensinar para quando você tem já a idade que eu já tenho, ensinar aos mais jovens. Isso se aprende, isso não é formado, isso não se compra, isso não está fora. E outra coisa importante também, que está um contraste com o mundo. Não tem felicidade se não for compartilhada. O próprio termo significa, na língua indo-europeia, felicidade tem na sua origem o significado de repartir e partilhar. Então, se a própria palavra significa isso, você sozinho você não tem como. Você precisa do outro. E aí aqui entra o paradoxo do mundo. Hoje o mundo está cada vez mais egoísta, o indivíduo está cada vez mais isolado com o seu aparelhinho, etc, etc. Porque essa ideia de comunicação à distância, você usando desses mecanismos que os aparelhinhos todos têm, isso é uma ilusão, porque de fato você não está próximo, você não vê, você não olha, você não fala, você não vê o sorriso, apenas comunica com letrinhas, não é a mesma coisa de jeito nenhum. É preciso que esse mundo volte a lutar para a relação compartilhada, humanizada, um ser com o outro, um ser com o outro. Mas o outro também decepciona tanta gente? Decepciona, mas é que eu estou dizendo, então, o que está acontecendo é que, a gente voltando a falar na síndrome depressiva, por tantas decepções no encontro com esse outro, o indivíduo está cada vez querendo mais ficar só. Mas por quê? Porque está um mundo competitivo e cada um querendo fazer a sua parte. Eu faço o que eu quero, você tem que me atender e assim por diante. Não tem narcisismo, né? É preciso, o mecanismo, nem é narcisismo, que não é tão valorizado, mas é muito assim, egoísta, né? Agora, é preciso que esse outro aprenda ou reaprenda que a comunicação é fundamental, mas de qualidade.
que o que está acontecendo, você assinalou muito bem, o outro está decepcionando a gente demais. Está difícil. Dinheiro traz felicidade? Essa é uma questão muito falada. Sempre dito que dinheiro não traz felicidade. De fato, não traz fundamentalmente porque felicidade não se compra. Então não tem nenhum dinheiro que consiga, porque não se compra, dinheiro é para comprar. Dinheiro é para obter, não se compra. Então o dinheiro não traz. Agora o dinheiro pode ajudar, por exemplo, uma das virtudes do sujeito que tem felicidade é a magnanimidade. E a magnanimidade, para você ser magnânimo, você precisa de dinheiro. Você precisa fazer campanha, você precisa fazer doações, você precisa ajudar. Isso o dinheiro ajuda, mas se ele por si só não tem felicidade, não tem em nenhuma prateleira de lugar, é uma construção. Eu estava lembrando daquela música, felicidade foi embora e a saudade no meu peito. E agora ainda mora, e é por isso que a essa música eu também gostava muito dela. Mas e aí? Felicidade foi embora? Ficou a saudade? Aí entra uma questão interessante, porque quando você atinge o estado de felicidade, nem que você queira, ela não vai embora mais. Opa! Permanente. Atingiu esse estado de felicidade, no sentido das virtudes, nem que você queira, você deixa de estar no estado de felicidade. Não, ela é duradoura e eterna. O senhor é uma pessoa feliz? Sou. Eu sou uma pessoa feliz. Eu sou uma pessoa que eu falo que eu tenho uma grande alegria, que eu tenho muitas coisas que as pessoas queixam muito, que eu não sei o que é, eu não sei o que é um insônia, eu não sei o que é uma depressão, eu não sei o que é um mau humor, eu não sei o que é uma ressaca, então, coisas até do cotidiano. E tem outra coisa que tem a ver com a felicidade, que eu vou até falar lá. É o termo usado pelo Ortega y Gasset, que é um pensador madrilenho, que é o trabalho como ocupação felicitária, não como trabalho. Ocupação felicitária é quando você é feliz do que você faz, você se sente feliz do que você realiza. Quando você se aproxima e consegue uma ocupação felicitária, aí entra, quando você me pergunta se eu sou feliz, que eu sinto que faço o que eu gosto, o que eu me sinto realizado, você realmente tem essa sensação de felicidade. Então eu tenho essa sensação de felicidade. Tanto que o pessoal fica muito preocupado com morte. A minha preocupação verdadeiramente com a morte não é a morte, é exatamente deixar uma vida muito feliz. Aí eu tenho tristeza de pensar que eu gosto mais. Então isso, quando a gente consegue, eu não tenho jeito de não ser mais do que eu sou. Nem que eu queira, eu não consigo. Eu me sinto permanentemente num estado próximo da felicidade, no sentido aristotélico, não tanto, porque não é fácil você ter a plenitude, mas eu sinto muito mais próximo da felicidade do que distante. E aí eu comecei a fazer. O que eu sinto é que eu não tenho jeito de perder isso mais. Isso pode estar, você ficou isso. Chegou lá, você não perde mais nunca.